o livro de Oséias, ele se encontra aí, são 12 profetas no único livro, na tradição hebraica. Para nós são 12, na tradição hebraica, um único livro, que nós temos no conteúdo 12 profetas, chamados de profetas menores, não pelo tamanho, mas pelo conteúdo da mensagem. Oséias capítulo 8, nós vamos ler um texto inicial. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos tratar do livro. Não vamos esgotar, mas queremos trazer uma mensagem a partir do texto que vamos ler, com esse tema, alienação espiritual. Vou pedir aos irmãos para projetarem o texto que eu separei nas versões. Você segura firme aí. Oséias 8, 11, 12, diz assim a palavra de Deus: embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. A Nova Versão Transformadora diz: o povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. A mensagem diz: Efraim construiu um monte de altares e depois os usou para pecar. Dá para acreditar nisso? Altares para pecar? Deixei por escrito minha revelação a eles, e fazem de conta que não sabem ler. Amém, irmãos? A partir desse texto e do livro, queremos falar sobre esse tema, alienação espiritual. O termo alienação é importante a gente definir aqui. A gente lembra primeiro de alienado. Alienado é um termo que nós conhecemos, que por vezes nós usamos. Uma pessoa que pode estar desinteressada ou isolada de algumas questões políticas, sociais. É um termo também que envolve uma pessoa louca, né? Quem é louco? Então, uma pessoa alienada pode ser alguém que perdeu a razão e esteja louco de certa maneira, ou de certa forma alguém que perdeu a identidade. Então, a alienação é um termo que se usa hoje em várias áreas, eu podia dizer em todas as áreas, na área do direito, da economia, da psicologia, da antropologia, da comunicação, na política, e hoje a gente quer falar em termos espirituais. A alienação na sociologia, a gente viu uma figura muito conhecida como Karl Marx, que trabalhou no âmbito do trabalho alienado, das relações de produção. Quem já estudou isso vai lembrar. E aí a gente chega a uma outra palavrinha, alienista. Alienista se refere ao tratamento de alienados ou doentes mentais. Um médico especialista em doenças mentais. Aí eu lembrei, fazendo esse sermão, de um livro que eu li, de Machado de Assis, que é interessantíssimo. Se você não leu, eu sugiro você ler, que conta a história de um médico, um fato que aconteceu na cidade de Itaguaí. O livro narra a história do doutor Simão Bacamarte, que chega à sua terra natal, que é Itaguaí, e ele vai fazer alguns experimentos. Ele cria uma teoria inicial de que, se não há razão, supostamente alguém tem um desequilíbrio mental. Então ele cria uma casa chamada Casa Verde e vai levando os loucos que ele acha que são loucos para lá para dentro. Logo ele percebe que quase a maioria ele identifica como louco. E aí ele muda a teoria dele, ele faz uma mudança na teoria dele sobre o louco, e ele começa a pensar diferente, contrariamente, achando que louco seria aquele que possui algum equilíbrio mental, um juízo correto, já que todo mundo ele estava identificando com desvio, então esse pessoal é normal, então louco deve ser aquele que tem algum equilíbrio. Como ele não consegue ver esse equilíbrio nas pessoas, nos moradores de Itaguaí, ele decide estudar a si mesmo, e ele chega à conclusão que o único equilibrado é ele. E ele se tranca na Casa Verde, então o único louco sou eu. É uma história interessante, mas numa perspectiva para a gente pensar sobre o assunto,
quando analisamos a mente das pessoas, o comportamento das pessoas, por que caminho nós vamos definir se uma pessoa está fora do padrão ou não? Por isso, esse tema alienação espiritual é interessante, se aplica ao que o texto de Oséias está falando. Muitas pessoas, talvez você já tenha chamado alguém de alienado. Uma pessoa, por exemplo, que não lê muito, alguém pode dizer, esse cara não sabe de nada, é um alienado. Não é mesmo? Talvez você tenha já chamado alguém de alienado. Uma pessoa que mantém um comportamento meio isolado, desinteressado da realidade, você chama, essa pessoa está meio alienada, ou não está pensando. Uma pessoa que não tem interesse na vida cotidiana, ela é considerada alienada. Alguém diz, seu alienado, pejorativamente, não é? Um cristão, e os cristãos em alguns momentos, eles são chamados de pessoas alienadas. E alguns até merecidamente alienados. Porque um cristão não pode ser um alienado, ele tem a revelação de Deus, ele tem o Cristo, ele tem o discernimento espiritual, ele tem a palavra. Mas alguns cristãos são considerados alienados. Por isso, meus irmãos, levando em consideração que esse assunto é amplo, nós queríamos falar a partir do livro de Oséias, como que eu posso entender esse tipo de alienação espiritual. Para tanto, nós precisamos olhar para o profeta Oséias. Profeta Oséias, que não é Oséias. O profeta Oséias. Oséias é um homem que Deus usou num momento histórico significativo. O nome dele significa salvação. E o nome dele é idêntico ao único rei, o último rei do Reino do Norte. O Reino do Norte é o Reino do Norte que Oséias profetiza. O povo de Israel sofreu uma divisão na monarquia e se transformou no Reino do Sul e Reino do Norte. Oséias profetiza para o Reino do Norte. E é interessante percebermos que o livro é um testemunho contra o Reino do Norte e a sua corrupção espiritual, o seu desvio. A palavra profética de Oséias é para convencer os seus irmãos daquele comportamento de idolatria, de distanciamento de Deus. Oséias tem o seu nome, o texto Oséias capítulo 1, verso 1 diz, palavra do Senhor que veio a Oséias. É importante dizer que ele é um profeta que recebe a palavra de Deus. Ele não fala por si mesmo. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Os estudiosos dizem que a menção do nome do pai de Oséias dá a entender que Oséias era de uma família importante, significativa no Reino do Norte. Todas as vezes que o nome do pai era mencionado, essa pessoa tinha algum destaque. Por isso o texto diz que ele é filho de Beeri e profetiza durante um período longo, vários reis. Nesse momento que marca a profecia de Oséias, é o reinado de Jeroboão. Como já tinha aparecido um Jeroboão, ele é tido como Jeroboão II em Israel. E é um momento de muita prosperidade no Reino do Norte, muito luxo, muita paz. Só que houve um declínio espiritual muito grande depois da morte de Jeroboão. Uma decadência espiritual muito grande. E aí, se a gente vai olhar agora esse quadro que você vai ver, para você ver a situação que o profeta Oséias é levantado para profetizar. Veja bem nesse quadro que os irmãos vão colocar aí, que após a morte de Jeroboão, houve um desequilíbrio político. Então você tem à esquerda o Reino do Sul e à direita o Reino do Norte, que Oséias profetiza. Aquele escurinho, mais escurinho ali, são todos os reis que não fizeram a vontade de Deus, bastante. Os branquinhos, os que estavam sintonizados com a vontade de Deus, mais ou menos alguns, cinzas. Mas se a gente analisar o lado direito, na próxima imagem você vai ver que a gente fez um recorte,
só do Reino do Norte, nesse período que Oséias é levantado por Deus. Jeroboão morre e é sucedido por Zacarias, que reina 6 meses e é assassinado por Salum. Salum assume o reinado 1 mês e é assassinado por outro, Menahem. Menahem reina 10 anos e é sucedido por seu filho, sem morte, Pecaías. Pecaías reina 2 anos e é assassinado por Peca. Peca reina 20 anos, é assassinado por Oséias. E Oséias tem um governo sob a influência do governo assírio, que depois vai invadir o Reino do Norte. Nós conhecemos muito a invasão babilônica, mas o Reino do Sul foi invadido primeiro pelos assírios. Então note bem que você tem um reino unido e depois uma divisão do reino. E Oséias profetiza no Reino do Norte, e ele profetiza no meio dessa confusão da monarquia do Reino do Norte, que é chamado de Israel, Reino do Sul, Judá. É nesse quadro de suspeita, esse quadro de busca pelo poder, que Oséias é levantado por Deus. O povo está sofrendo, o povo está na idolatria, o povo está no que o texto vai mostrar de prostituição espiritual. Oséias é um homem que casa com a mulher adúltera. Os autores se dividem em relação a ser esse relacionamento do profeta, uma alegoria para mostrar o desvio do povo de Israel, e se é literalmente um acontecimento de fato. Eu defendo que é um acontecimento de fato, quer dizer, aconteceu essa história. Mas o texto diz em Oséias 4, 10 e 11, e assim você pode acompanhar: eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Olha aqui a acusação que a palavra profética traz, que vem da parte de Deus. Oséias 4 vai dizer: Efraim aliou-se a ídolos, deixa-nos só, mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. É uma palavra muito precisa para esse tempo também. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhes trarão vergonha. Oséias 8, 2 e 3 diz: Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo os perseguirá. Então essa é a leitura que Deus está fazendo do povo de Israel. É um quadro difícil, que esse homem é levantado por Deus, num período de vários reis, onde o governo não está solidificado, onde há idolatria e desvio da presença de Deus. Por isso tudo, meus irmãos, nós podemos dizer que o povo de Israel, no que tange a esse grupo do Reino do Norte de Israel, eles estavam vivendo, as pessoas estavam vivendo ali uma alienação espiritual. Estavam distantes da palavra de Deus. Estavam caminhando para uma situação perigosa, o que a história mostrou que se confirmou. Mas ao estudar esse texto bíblico e o livro, eu entendi que existem 3 indicações aqui, que são marcas da alienação espiritual, que a gente pode verificar nesse contexto do profeta Oséias com o povo de Israel, e que a gente pode confirmar hoje também no comportamento das pessoas. 3 marcas da alienação espiritual. A primeira marca: diante do ideal divino, distanciamento. Diante do ideal divino, as pessoas se distanciam. O povo de Israel estava distanciado do ideal divino, e de forma proposital. Eles se esqueceram do caminho de Deus. Estavam se distanciando do projeto divino. Então, o distanciamento do ideal divino, que sempre foi, dentro da aliança do povo de Israel, a obediência, em cumprir a parte da aliança, pode ser notado pela palavra profética de Oséias como uma acusação diante do povo.
eles estavam cumprindo rituais, mas eles estavam vivendo no pecado. O texto que nós lemos vai mostrar isso. E aquilo tudo estava incomodando Deus. Eles estavam pecando, eles estavam vivendo fora da direção divina, mas eles continuavam na sua religiosidade. Ao ponto do profeta Osés declarar, Osés 6,6, assim, um texto que nós conhecemos muito: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Que nesse momento o holocausto é uma oferta queimada, que era feita nesse momento. Eu quero mais de vocês, Deus estava falando. Deus estava dizendo, eu quero mais de vocês. Por isso, meus irmãos, uma marca da alienação espiritual é essa, diante do ideal divino, distanciamento. O profeta Osés, no capítulo 6:10, vai dizer: vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui, Israel está contaminado. Eles estavam se dobrando a altares de Baal, de outros deuses. Por isso a prostituição era, sobretudo, espiritual. A visão de prostituição espiritual é, nesse contexto, é largar Deus, o único Senhor, e buscar outros senhores e outros deuses. Isso era uma prostituição espiritual. Largar o altar de Deus e buscar outros altares. Uma prostituição espiritual. O distanciamento, então, desse ideal divino trouxe consequências para o povo do norte, o reino do norte, Israel. Osés, então, 4:6 vai nos dizer: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei os seus filhos. E é uma declaração já contra as autoridades espirituais que deveriam cuidar do povo. John Stott, como você está vendo aí, ele disse que o que acabou com Israel foi a sua memória fraca. O povo vivia esquecendo as lições que Deus havia ensinado. Isso é interessante a gente pensar hoje. Como servos de Deus, a palavra profética estava sendo dada ao povo de Deus, como é dada hoje. Como ele disse aqui, o que acabou com Israel foi sua memória fraca. O que significa isso? Deus, em todo o tempo da história da revelação, sempre fazia o povo voltar para lembrar dos seus atos. A sua mão poderosa que tirou o povo do Egito, como Deus agiu, como Deus estabeleceu o seu povo. Ele vai falar isso nesse livro. Mas o povo parece que se esqueceu de tudo que Deus tinha feito. E, meus irmãos, quando a gente esquece do ideal divino, nós estamos correndo perigo. Eu temo que muitas pessoas que servem a Deus, em alguns momentos, elas se esquecem do ideal divino. Qual é a proposta de Deus para a minha vida? Qual foi aquela que foi sempre a proposta de Deus? Parece que ao longo da caminhada da fé de muita gente, a proposta de Deus ela vai variando. Parece que Deus quer uma posição minha hoje, mas não quer amanhã. E eu faço da minha vida o que eu bem entender. E o povo de Israel, do Reino do Norte, estava fazendo o que eles bem queriam. Eles estavam vivendo na desobediência. E eles estavam com a memória fraca em relação ao agir de Deus na história. E quando a gente perde de vista todo esse conceito da aliança com Deus, a gente começa a perecer. E foi isso que estava acontecendo com o povo do Reino do Norte, Israel, Efraim. Primeiro, então, primeira marca de alienação espiritual é diante daquilo que Deus coloca, que Ele quer para mim, eu me distancio. Mas é o que Ele quer para mim, e o que Deus quer para mim é sempre bom, ou não? O que Deus quer para mim é sempre bom. Nós falamos semana passada que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso eu só posso experimentar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, renovando a minha mente. E como eu renovo a minha mente? Falamos através da palavra de Deus. O povo estava distante de tudo isso. Deus quer o melhor para você. E diante de tudo que Ele está propondo, Ele propõe na sua palavra, você não pode se afastar. Você tem que agarrar. Eu quero isso.
eu não quero cumprir um ritual religioso, eu quero viver na presença de Deus. Amém, irmãos? Então essa é a primeira marca. Diante do ideal divino, afastamento, distanciamento. Segundo, é o que estava acontecendo lá e acontece hoje também. Diante do pecado, insensibilidade. Estilo de vida pecador. Oséias 8:11 diz, olha só, Oséias 8:11. Embora Efraim tenha construído muitos altares, aí a gente entra no texto que a gente leu, muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. A NVT diz, o povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Na tradição hebraica, quando alguém tinha algum problema, levava uma oferta, um animal. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Diante de Deus, uma oferta, um ritual, um holocausto, uma oferta queimada. E aquilo era para tratar a pessoa. Existiam os altares para isso. E o texto diz, embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Isso porque o povo foi desviando. E estavam tornando aqueles altares que era para o tratamento divino, para a restauração, eles se transformaram em altares para a perdição, para o pecado, estavam distantes de Deus. A adoração se transformou em uma coisa louca. Eles estavam longe de Deus. O altar da adoração se transformou num altar de idolatria. Outros deuses estavam tomando o lugar do altar divino. Ao ponto de Oséias 4:12 nos dizer assim, olha só que triste. Oséias 4:12 diz, eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Muito atual. Muito atual. Só que esse povo é um povo de Deus. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se e eles são infiéis ao seu Deus. Por isso que no contexto de Oséias, do casamento de Oséias, Deus usa aquela história para mostrar a misericórdia divina. De alguém que deixou o esposo e que Deus quer restaurar para voltar para o esposo. Israel deixou Deus, e Deus queria tratar para que o seu povo voltasse à sua presença, que eles tinham se prostituído, se desviado. O povo de Israel tinha sido adotado, tinha adotado um estilo de vida mundano, nos termos que nós falamos semana passada, de Romanos 12:2, ao ponto que Oséias 4:1-2 vai nos dizer assim, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentiras, assassinatos, roubo e mais roubo, parece o Brasil, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Já sabemos por quê. O derramamento de sangue. Olha esse quadro pintado por Deus na boca do profeta Oséias. O texto está dizendo duas coisas aqui nesse quadro complicado. Eles estavam pecando por omissão, porque o texto diz que fidelidade e amor desapareceram dessa terra. Eles não estavam fazendo o que tinham que fazer, e eles estavam fazendo o que não deveriam fazer, estavam pecando por comissão, intencionalmente, deliberadamente, ativamente. O texto diz, só vem maldição, mentira, assassinato, roubo, adultério, já ultrapassaram todos os limites. Por isso é um texto tão atual. Pecavam por não fazer, e pecavam intencionalmente, desobedecendo a Deus. Por omissão e comissão, como a gente diz. Por isso, meus irmãos, todas as vezes que a gente vive distante desse padrão, é um caminho de descida. Não poderia ser diferente no Reino do Norte. Todos os reis, a maioria,
viveram um caminho de decadência espiritual, por desobediência a Deus, por deixar o projeto divino, por esquecer do conserto com Deus, mas sobretudo aqui, por uma insensibilidade diante do pecado. Nós hoje estamos vendo um pouco disso também, quando as pessoas não têm sensibilidade diante do pecado. Elas pecam e não se sentem constrangidas por Deus. Nós somos de Deus e diante do pecado, nós somos constrangidos. Nós não podemos viver como algo comum. E eles estavam vivendo isso. O texto diz, passaram de todos os limites. Eles não estavam sensíveis a nada, estavam no pecado, numa decadência espiritual, numa depravação espiritual e moral, e eles não estavam nem notando, está tudo bem. Às vezes a gente percebe algumas pessoas que trazem o nome de Deus em suas vidas, que também andam assim, elas não têm sensibilidade diante do pecado, elas não têm discernimento nem para perceber aquilo que desagrada a Deus. Esse povo perdeu todo o senso, todo o discernimento, insensíveis diante do pecado. Quando nós estamos orando por um despertamento, por exemplo, da igreja brasileira, esse despertamento só vai vir no quebrantamento, no reconhecimento de pecado a partir da igreja. Porque se a própria igreja não tem reconhecimento das suas mazelas, como que ela vai pregar e fazer diferença na nossa nação, ou qualquer nação? Por isso nós devemos deixar Deus trabalhar em nosso coração, e diante do pecado jamais insensibilidade. O salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu já começo o negócio preocupado, porque eu quero ser fiel. E às vezes a gente não vê essa preocupação em muitas pessoas que dizem ser de Jesus, de Deus. Diante do pecado, insensibilidade. E eu não quero nem ser lembrado disso. O profeta Jeremias, por exemplo, num contexto já diferente, perto da invasão babilônica, já num outro contexto, relacionado ao reino do sul, ele sofreu porque ficou sozinho falando a verdade contra o seu próprio povo, contra centenas de profetas que falavam que as pessoas queriam ouvir. Nem sempre as pessoas querem ouvir a exortação divina, a palavra que vem de Deus, mas nessa noite, meus irmãos, como igreja, como servos de Deus, nós precisamos pensar nesse assunto, jamais insensibilidade diante do pecado. Porque nós temos um Deus que nos perdoa, que trata com a nossa vida. Eu não posso ficar vivendo no pecado como fosse coisa comum. Não importa o tipo de pecado. Como está a sua vida? Diante do pecado, o povo estava insensível. Isso é uma marca de alienação espiritual. Isto é, eu não estou preocupado com o que Deus diz. Vamos caminhando aqui, vamos fazer os altares, vamos nos prostituir espiritualmente, moralmente. Nós não estamos preocupados com isso. Se uma igreja entra nesse caminho, é um caminho de destruição. Pelo menos para aquela igreja. A igreja de Cristo é sempre vencedora. Mas uma igreja aqui e ali, ela pode sofrer muito. Quando há essa insensibilidade. E não sensibilidade diante do erro. Isso estava acontecendo aqui. E Deus disse, vocês passaram dos limites. É uma palavra muito séria. Então isso é uma marca de alienação espiritual. A terceira marca e última. Diante da instrução divina, desvalorização. Diante da instrução divina, desvalorização. Esse texto é um texto que mais me falou esse ano, o texto nós vamos ler agora. Oséias 8:12. Olha só. Embora eu lhes tenha dado as minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Você conhece alguém aqui? Não é comigo, pastor. Isso não é comigo. O irmão, ele veio, não veio? Aquele irmão, o outro. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Você conhece alguém assim? Isso é estranho. É a palavra de Deus poderosa que transforma, que edifica, que desperta, que cura, que liberta. Que traz a exortação, e não é comigo, é algo estranho. Deixei por escrito minha revelação a eles, e fazem de conta que eles não sabem ler. Esse texto é interessante, essa paráfrase. Deixei por escrito minha revelação a eles e fazem de conta que não sabem ler. Eles não estão interessados. Diante da instrução divina, desvalorização. Não estou valorizando aquilo que Deus está falando comigo.
E quando alguém adota esse comportamento, é um caminho de descida, é um caminho de prejuízo espiritual e isso vai ter desdobramentos ruins. Agora, quais são os sinais dessa desvalorização da instrução divina? Primeiro, o que o texto está mostrando para a gente, desinteresse total. Não me interessa. Eu não estou preocupado com isso. Alguns dizem, crente de hoje, eu já conheço. Eu sei, pastor. Eu conheço a Bíblia, já li toda. Diante do texto. Simulação é fingir que obedece. Esse negócio é palavra de Deus mesmo. Glória a Deus. Mas não está disposto a obedecer. Simula. É uma representação diante da palavra de Deus. Não dá certo isso. Não funciona. Esquiva. Fuga da realidade, fuga da verdade. Exortação é tida como algo estranho. Isso não é para mim. E eu nem quero receber, hein? Eu fico chateado se receber exortação. Não é comigo. Isso tudo estava acontecendo no meio do povo de Israel. Mas eu temo que esteja acontecendo hoje também na vida de muitas pessoas. Eu espero que não esteja acontecendo na vida de ninguém aqui. Nenhum de vocês, desinteresse diante da palavra, simulação, fingir que está obedecendo, fingir que está ouvindo, fingir que acha importante. Se esquivar, eu não quero isso, isso não é para mim. Como o texto disse, eles consideraram algo estranho, a NVI diz, algo estranho. Como pode ser algo estranho a palavra de Deus? Como pode ser algo estranho a palavra de Deus? Mas quando a gente está fora do discernimento de Deus, irmãos, você lá em cima, aqui embaixo, quando a gente perde o discernimento, a palavra de Deus é algo estranho. Mas o salmista diz que a palavra é como favo de mel, uma coisa gostosa. A lei do Senhor revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são maravilhosos. A palavra de Deus é viva e eficaz como algo estranho. Mas quando eu vivo um estilo de vida que não é pautado na palavra de Deus, todas as vezes que eu ouvir uma palavra de Deus, eu vou achar algo estranho. Porque eu não quero me enquadrar. Nós falamos, Romanos 12, não tomeis a forma do mundo, não entre no esquema do mundo. E às vezes as pessoas trocam a palavra de Deus pelo esquema do mundo. Eu não quero me enquadrar, então eu acho estranho. Eu acho esquisito. Eu acho até cafona. Agora, a palavra de Deus é a palavra de vida, é a palavra que liberta. Mas existem esses sinais da desvalorização da palavra. A gente podia encher aqui uma lista muito grande do que estava acontecendo com o povo de Israel. Você já percebeu? Eles começaram com uma intenção boa. Os altares foram construídos para o agir divino, para a restauração, para remover o pecado, diz a palavra de Deus. Mas no processo eles se perderam. Isso significa, meus irmãos, que a gente pode começar muito bem e se perder no processo. Eu conheço muitas pessoas assim, que começaram bem e se perderam no processo. É uma possibilidade grande. Por isso a gente tem que cuidar da nossa vida. Para a gente ser o que Deus quer. Não o que eu quero, não o que você quer. E ao longo do caminho, o povo de Israel foi se afastando da palavra de Deus. Que tristeza. Eles estavam achando algo estranho, algo esquisito. Eles acharam algo estranho aquilo que dava vida, que podia abençoar a vida deles. Eles esqueceram do concerto com Deus. O profeta Osés é um profeta que prepara o caminho para o evangelho, porque ele fala do amor de Deus. Então olha para mim aqui. Você está vivendo distante do ideal de Deus? Já parou para pensar? Não, pastor, eu venho aqui todo domingo, pastor. Você me vê aqui. Você pode vir todo domingo, todo dia. Não significa que você está dentro do propósito divino. Você está distante do ideal divino, do programa divino para a sua vida? Você está vivendo no pecado como fosse coisa normal? O texto nos mostrou isso aqui. Você está desvalorizando a palavra de Deus, a verdade de Deus? Isso pode estar acontecendo com algumas pessoas. Qual é o caminho que Deus mostrou para o povo de Israel nesse momento? Houve na palavra profética de Osés um caminho de restauração. Louvado seja Deus por isso. Há sempre um caminho de restauração. Algumas pessoas, elas estão distantes de Deus,
disseram no passado que amavam a Deus, que tiveram uma experiência com Deus, agora estão vivendo no pecado, estão distanciadas da palavra de Deus, não estão valorizando a palavra de Deus. Ela diz, não tem jeito para mim mais. Será que é a solução para mim, pastor? Será que é a solução para mim, irmão? Alguém pode perguntar, mas Oséias vai nos mostrar, irmãos, que há solução. Existe um caminho de restauração no livro de Oséias. Primeiro, então, nesse caminho de restauração, esse caminho de restauração envolve fidelidade ao Senhor. Por isso, a partir da história de Oséias, diz o texto bíblico, Oséias 2,16, olhe só lá. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não chamará mais meu Baal. Meu Baal, note bem. Não era mais meu Deus, era meu Baal. Naquele dia, você me chamar meu marido. Lembre-se que houve uma prostituição espiritual. Largaram Deus e foram para Baal. Oséias 2,19 diz, eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade. E você reconhecerá o Senhor. Aqui aparece uma palavra bonita do Velho Testamento. Esse amor de Deus, que não tem tradução no português, é um amor firme, um amor leal. Alguns salmos aparece esse texto. Com fidelidade, com amor e compaixão. Deus que estava vendo o povo, está falando isso já aqui no capítulo 2. Então, se você quer ser restaurado, você primeiro precisa perceber a posição que Deus quer que você esteja. Uma posição de fidelidade. Segundo, essa restauração envolve também um retorno sincero para a presença de Deus. Oséias 6 diz, olha que bonito, irmãos, é a palavra de Deus, está escrito aí na sua Bíblia. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Aí vem o texto que a gente conhece, e nós recitamos muito fora do contexto. Aí vai dizer, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Porque o povo não estava conhecendo. O povo não estava tendo um relacionamento que deveria com Deus. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. É um retorno sincero para a presença de Deus. Se você está vivendo em pecado, longe da palavra de Deus, distante dos propósitos de Deus, você pode voltar. O que Ele pede a você é sinceridade. Porque Ele sabe ler o nosso coração. Mais do que nós mesmos. Mais do que as outras pessoas que nos julgam muitas vezes. Deus sabe ler. Ele sabe quando há sinceridade ou não. Amém, irmãos? Oséias 14 diz, então, texto conhecido também, volta, ó Israel. Olha o amor de Deus. Volta para o Senhor, o seu Deus. Lembram que eles tinham separado de Deus? Voltem para o Senhor, o seu Deus. Eu estou aqui, volta para mim. Seus pecados causaram sua queda, consequência. Preparem o que vão dizer. Que legal. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. O legal aqui desse texto é que Deus está mandando voltar e está falando para ele, olha, o que você vai dizer está aqui, eu vou falar para você, você vai repetir para mim. Percebeu isso? Eu quero que você fale isso. Volte para, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram... Agora, prepare o que vão dizer. Peçam-lhe, abre aspas, aí ele fala, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Deus é tão misericordioso que deu para ele, olha, é esse texto que você tem que falar. Abre o coração. Por isso a restauração envolve sinceridade na presença de Deus. Porque Deus sabe identificar quando há hipocrisia. E, portanto, Ele sabe identificar quando há sinceridade. Então, abre o coração, rasga o seu coração, se você precisa de voltar para Deus, para a palavra de Deus e para o propósito de Deus. Mas há uma outra coisa que nos chama a atenção aqui, nesse caminho de restauração,
é que essa restauração envolve o amor do Senhor que é declarado no texto aqui. Olhe só Oséias 8. Como posso desistir de você? São palavras do amado para a amada, de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Como posso desistir de você, Efraim? Mas esse Efraim é aquele quadro todo que a gente viu, terrível. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso desistir de você? E Deus talvez esteja falando o seu nome. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos dos outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Que Deus fantástico é esse, Deus de misericórdia. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim. Olha só, pois sou Deus e não homem. Um homem talvez faria isso. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, louvado seja Deus. Não virei com ira, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Eles seguirão o Senhor e ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. E os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Por que Egito? Porque a Síria era ameaça. Invadiu o reino do norte, e Egito era o pensamento do reino do norte de proteção. Nós vamos pedir ajuda ao Egito, mas Egito, se você ler todo o livro, é um símbolo daquilo que o povo saiu, da escravidão espiritual. Como pedir ajuda a quem nos escravizou no passado? Não pode. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas, e eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Que amor. A gente podia pular de Oséias para Mateus, Marcos, Lucas e João. É como se fosse uma preparação do Evangelho, do amor de Deus, da misericórdia de Deus a um povo que estava na lama do pecado. E aí nós chegamos ao Oséias 11, o último texto que eu vou ler. Oséias 11, de 1 a 4 diz: quando Israel era menino, Israel foi menino? Foi. Quando estava lá, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Se você já leu a palavra de Deus, vai perceber que havia sempre uma inclinação no meio do povo de Israel para a idolatria, para a desobediência, para a murmuração. Mas foi esse povo que Deus tirou do Egito e chamou como se fosse o seu filho. Quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. Houve um tempo como fosse uma criança, que o pai ensina todo aquele processo de andar, de caminhar, como Israel fosse uma criança, virasse adolescente e crescesse. Essa é a linguagem profética aqui. Como é que isso pode acontecer? Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Lembra a memória fraca? Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus se revelando o seu amor, a sua obra, como Deus havia tratado o seu povo como um pai muito amado. Meus irmãos, na história, o único Deus que se revela como pai nestes termos é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel. Não há nenhuma outra configuração em termos espirituais, seja na Babilônia, no Egito, na Assíria, de um Deus que se revela como pai. O único Deus que se revela como pai é o Deus que nós conhecemos da palavra dele, da palavra revelada. É o Deus que se revela como pai.
que chama o seu povo como filho, que diz que ama, que diz que perdoa, que pega nos braços, que conduz em laços de bondade humana. Diante dessa verdade, então, meus irmãos, aquele povo estava sendo exortado. Havia um caminho de restauração. Havia um caminho de restauração. Por isso, se diante do ideal divino, do propósito divino, você está distante, se diante do pecado você está insensível, se diante da instrução divina você está desvalorizando, você pode mudar hoje, as coisas podem mudar. Há uma possibilidade de restauração na presença de Deus. Na presença de Deus sempre há a chance da restauração. A pergunta é, será que eu quero ser restaurado por Deus naquilo que Deus quer tratar comigo ou não? Será que nós vamos considerar essa palavra como algo estranho, insignificante também? Não é comigo? É estranho até? Mas mesmo que você esteja nesse quadro, se você tomar uma posição hoje, diante do que nós vimos aqui, da misericórdia divina, você pode ser restaurado hoje, com certeza. Você pode mudar a sua vida. E você pode sair dessa alienação espiritual. Porque o povo era de Deus, mas estava distante de Deus. O povo era da aliança, mas estava longe da aliança. Era o povo da revelação da palavra, mas estava distante da palavra. Era o povo do sacerdócio santo, mas estava vivendo no pecado. Nós podemos também, por algum motivo, vivermos desse modo que Deus não deseja, numa alienação espiritual. Mas Deus, que se revelou usando o profeta Oséias. Lembro de Jeremias, ele diz, com amor eterno eu amei vocês, Jeremias diz, na palavra de Deus. Repetindo as palavras de Deus. Com amor eterno eu os amei. Então Deus tem uma declaração de amor a você, como nós vimos aqui no texto bíblico. Como posso esquecer de você? Algumas pessoas vivem e dizem que Deus esqueceu delas. Essa é uma resposta. Guarde na sua Bíblia, Oséias 8:8, parte A. Como posso desistir de você? Como posso desistir de você? Eu queria que você repetisse somente essa frase. Deus nunca vai desistir de você. Diga para quem está do seu lado, Deus não desiste de você. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos dos outros, Israel? Você é meu povo. E se nós estamos na presença de Deus, meus irmãos, Deus quer tratar com a gente. Às vezes acontecem algumas coisas foge do controle das pessoas. Mas o que nós devemos reafirmar aqui é que Deus pode restaurar, trazer alegria de novo. Você perdeu a alegria, Deus pode perdoar você. Se você confessa o seu pecado, você volta para o ideal divino. Se você é povo de Deus, como na parábola do pai amoroso, do filho pródigo, ele preparou até um texto para dizer, e o pai não deixou ele terminar. Vamos fazer uma grande festa aqui, que o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Vamos celebrar uma festa. Só na presença de Deus que nós podemos realizar essa festa com a verdadeira alegria, da celebração do nome do Senhor, da restauração em nome do Senhor e pela palavra do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar por nós, porque nós somos o povo de Deus. E se somos filhos de Deus, Deus deseja abençoar a nossa vida e tratar conosco. Deus quer tratar da sua vida, querido. Você que é irmão e é irmã, talvez alguma coisa aconteceu e você ficou fora do padrão. Pode acontecer, mas Deus quer lembrar você que Ele te ama. Por você, Ele fez tudo. Por você, Ele deu Jesus. Jesus morreu por você na cruz, derramou seu sangue puro, cordeiro sem pecado. Ele te ama muito. De repente, ao longo da história, até da vida espiritual, da caminhada cristã, aconteceu alguma coisa que fez com que você que está aqui se afastasse. Mas Deus trouxe você aqui para te falar que Ele está olhando para você e Ele quer erguer você hoje. Quer levantar você. Eu não posso fazer isso, mas Deus pode. A palavra de Deus tem esse poder.
Se você abre o coração e reconhece que diante, de repente, do ideal divino, você está distante, que diante do pecado você está vivendo insensível, que diante da palavra você está desvalorizando, você está vivendo tudo que não deveria viver. Mas Deus quer mudar você hoje, no quebrantamento, na submissão diante de Deus. E você pode dizer: Senhor, eu estou vivendo assim como o povo de Israel, como o reino do norte. Um dia eu declarei todo o meu amor ao Senhor, mas eu estou com tantas coisas. Eu me distanciei da tua palavra. Às vezes você está vivendo uma vida que ninguém sabe, meu irmão, minha irmã. Mas Deus quer tratar com você. Deus é amoroso. Deus quer curar a sua vida, transformar a sua vida, mudar a sua vida. Você é irmão e irmã. Essa palavra é para o povo de Deus. Mas aqui nessa noite nós temos pessoas amadas por Deus também. Pessoas que talvez vieram pela primeira vez aqui nesse culto, estão ouvindo essas palavras, que estão aqui ouvindo tudo que está acontecendo. E Deus está falando para você também que Ele te ama. Ele está dizendo que Ele quer restaurar a sua vida também. Que Ele quer começar algo novo na sua vida. E só tem algo novo quem tem Deus. Quando Deus entra é algo novo, é vida nova, é novo ser, novos propósitos, nova vida. Se você está aqui hoje e não teve uma experiência de reconhecimento de pecado, mas você quer entregar a sua vida a Deus, para que Deus reine na sua vida, mude a sua vida, guie a sua vida. Você entendeu a mensagem que há um Deus de misericórdia, de amor, de compaixão, que se revelou, que está se revelando a você. Se você entendeu esse Deus de amor que quer pegar você, que você quer entregar a sua vida a Ele, erga a sua mão. Eu quero, pastor, entregar a minha vida a Deus. Eu quero tomar essa decisão hoje de viver no amor leal, na fidelidade do Senhor. Alguém nessa noite, lá em cima, aqui embaixo, quer tomar essa decisão? Entregar a sua vida a Deus? Alguém? Erga a sua mão e abaixe. Eu quero, pastor. Eu quero entregar a minha vida a Deus.